E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com operações com números racionais. Dá uma olhadinha. O nosso objetivo hoje é fazer o quê? Resolver problemas com as operações de adição e de subtração com números racionais na forma fracionária. Eventualmente pode pintar um número decimal aqui também, tudo bem, vamos trabalhando com decimal porque a gente consegue transformar decimal em fração. Você lembra como fazemos a adição e a subtração de frações? Vamos dar uma relembrada então. Na forma fracionária, nós igualamos os denominadores e efetuamos a operação aonde? Nos numeradores. Como é que eu igualo os denominadores? Tiro o MMC dos denominadores, se eles forem diferentes, divido o MMC pelo denominador antigo, multiplico pelo numerador antigo e eu tenho um novo numerador para a minha fração. O MMC vai ser o denominador e o numerador é o resultado da conta que nós fizemos. Certo? Então, assim nós igualamos os denominadores. Igualados os denominadores, é só fazer a conta com os numeradores. Então, olha só. 3 quartos mais 5 sextos. Vou calcular aqui o MMC de 4 e 6. Está aqui no cantinho. O MMC de 4 e 6 é quanto? 12. Certo? O que acontece agora? O meu denominador vai ser 12. Eu preciso achar um numerador. Como é que eu acho o numerador? 2 jeitos. Primeiro jeito é aquele de sempre. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Então, o meu denominador aqui vai ser 10. 12 dividido por 4 é 3. E 3 vezes 3 é 9. Então, o meu numerador aqui vai ser 9. Beleza? Então, tá ali, ó, 9 dozeavos e 10 dozeavos. Segunda forma de fazer. Repare que do 6 para chegar no 12, eu multipliquei por 2. Então, 2 vezes 5, 10. Do 4 para chegar no 12, eu multipliquei por 3. Então, 3 vezes 3, 9. Aí é só você somar os numeradores, 9 mais 10 é 19, e repetir o denominador 12. Beleza? Uma coisa importante. Quando nós trabalhamos com frações, às vezes as pessoas pensam que é só somar o numerador e somar o denominador. E não é assim que funciona. Porque o denominador, ele não é propriamente um número na fração. Ele é uma informação. Como assim informação, professor? A fração significa um todo que foi dividido em pedaços. Pedaços de mesmo tamanho. Certo? Agora, a quantidade de pedaços em que essa figura foi dividida é o meu denominador. Tá? Então, o denominador não é um número que eu posso simplesmente somar por aí. Ele é uma informação. Como se fosse o nome. Eu posso somar o meu nome com o seu nome? Não posso. Dá para somar as idades, dá para somar as alturas, agora somar os nomes não dá. Então, quando a gente fala de somar frações, somar os denominadores significaria somar os nomes das frações. Isso não faz sentido. Por isso que os denominadores têm que ter exatamente... Aliás, as frações têm que ter exatamente o mesmo denominador. Lembre-se disso. Nada de somar em cima e somar embaixo como se não houvesse amanhã. Porque há. Tá? Os numeradores são quantidades de pedaços. Podemos somar ou subtrair somente se os pedaços forem do mesmo tamanho. Por isso a necessidade de reduzir ao mesmo denominador. Agora, no exercício 1, é bem simples. Eu tenho 3 operações aqui. As 3 operações já estão resolvidas, só que elas foram resolvidas errado. E você vai ter que me dizer por que está errado e você vai ter que me dar o resultado correto. Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
Muito bem, pessoal. Vocês acharam erro em cada uma das alternativas? Ah, professor, eu não achei erro nenhum. Se você não achou erro nenhum, você não prestou atenção no que a gente estava conversando. Dá uma olhada lá, ó. Aqui, ó, na letra A, tá assim, 2/3 mais 2/3 igual a 4/6. A pessoa que fez esse exercício, ela somou os numeradores e somou os denominadores. Posso fazer isso? Não. Nesse caso, como os denominadores são iguais, eu repito o denominador, que é 3, e somo os numeradores. Então, como que ficaria? 2/3 mais 2/3 é igual a 4/3. Resumindo, 2 pedaços de uma figura que foi dividida em 3, mais 2 pedaços de uma figura que foi dividida em 3, dá 4 pedaços. Né? Pega lá uma laranja, divide em 3 partes iguais. Pega outra laranja, divide em 3 partes iguais. Pega 2 partes de cada uma, você vai ter 4 pedaços de laranja. De uma laranja que foi dividida em 3. Beleza? Então, 4/3. Tá aí. Agora a gente vai corrigir a letra B. De novo, ó, 1 mais 3, 4, 3 mais 5, 8. Não faça isso. Denominadores diferentes, vamos calcular MMC. MMC de 3 e 5, 15. Agora o que eu faço? Vou dividir o 15 pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Olha como fica fácil. 15 dividido por 3 é 5. E 5 vezes 1 é 5. Então, o novo numerador vai ser 5 e o denominador vai ser 15. Agora eu vou trocar a segunda fração. 15 dividido por 5 é 3. E 3 vezes 3 é 9. Então vai ficar o quê? 9/15. O que eu faço agora? Só somar. 5 mais 9, 14. E o denominador eu repito, que vai ser 15. Tranquilo? Mas só, atenção, hein? Denominadores diferentes tem que igualar. Agora, letra C, 7/5 menos 2/3. Opa, 5/2? Como assim? 7 menos 2, 5, 5 menos 3, 2. Tá errado, não posso fazer isso. MMC de 3 e 5, 15. Primeira coisa. Aí, vamos montar a primeira fração. O denominador vai ser 15, vamos achar o numerador. 15 dividido por 5 é 3, e 3 vezes 7, 21. 15 dividido por 3 dá 5, e 5 vezes 2, 10. Agora é só fazer. 21 menos 10, 11. E o denominador 15, você repete. Beleza? Então agora, vamos continuando. Se em uma operação há as duas formas, forma decimal e forma fracionária, escolha uma das formas e trabalhe com todos os números nessa notação. Ou seja, se você está com fração em decimal e você escolhe trabalhar como fração, transforma o decimal em fração. Se você está com decimal e fração e você escolhe trabalhar em decimal, transforma a fração em decimal. Certo? Exercício 2 para você. No dia do lançamento de um prédio de apartamentos, 1/3 desses apartamentos foi vendido e 1/6 foi reservado. Assim, letra A, qual a fração dos apartamentos que foi vendida e reservada? Letra B, qual a fração que corresponde aos apartamentos que não foram vendidos ou reservados?
Muito bem, gente. Então, como é que eu faço para resolver esse exercício? A letra A dizia assim, ó, qual a fração dos apartamentos que foi vendida e reservada? Veja bem, eu tenho 1/3 dos apartamentos que foi vendido e 1/6 que foi reservado. Então, a fração que foi vendida e reservada, você vai juntar as duas frações. Você vai fazer o quê? 1/3 mais 1/6, certo? Dá uma olhada lá comigo. Olha só. 1/3 mais 1/6. Denominadores iguais ou diferentes? Diferentes. MMC de 3 e 6 é 6. 6 dividido por 3 dá 2. E 2 vezes 1, 2. Por isso que vira 2/6. 6 dividido por 6 dá 1 e 1 vezes 1 é 1. Aí é só você somar em cima. 2 mais 1 é 3 e o denominador repete, fica 6. Só que 3/6 são dois números que dão para dividir por 3. Então, olha só, 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. Então, a resposta é que 1/2 dos apartamentos foi vendido e reservado. Ou seja, 1/2 dos apartamentos aconteceu uma dessas coisas. Foi vendido ou foi reservado. Beleza? Agora, na letra B, perguntava o seguinte, qual a fração que corresponde aos apartamentos que não foram vendidos ou não foram reservados? Bom, eu posso pensar de duas maneiras, né? Ou eu subtraio aqueles valores lá do começo, ou eu penso assim, como foram vendidos e reservados metade dos apartamentos, o que me sobra para vender e para reservar? Metade dos apartamentos. Ou então, 1/2, que é a quantidade total de apartamentos, menos 1/2, que é o que você já vendeu, já reservou. 1 menos 1/2 é 1/2. Beleza? Professor, mas não tinha um só apartamento. Por que você usou 1? Eu uso 1 em problemas com frações para indicar o total. Então, assim, o total de apartamentos, a expressão total de apartamentos, eu indico pelo número 1. Se eu for usar a quantidade, eu tenho que pensar na quantidade. São 50 apartamentos, eu tenho que usar 50 apartamentos. Mas o total de apartamentos eu posso representar pelo número 1, para poder fazer os cálculos. Beleza? E por último, o problema 3. Esse problema 3 saiu na Olimpíada Brasileira de Matemática. E você vai conseguir fazer, dá uma olhada. Uma barra de chocolate é dividida entre Nelly, Penha e Sônia. Sabendo que Nelly ganha 2/5 da barra, Penha ganha 1/4 e Sônia ganha 70 gramas, o peso da barra em gramas é quanto? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Então, nós vamos fazer a correção desse exercício agora. Então, confere aí na tela o enunciado. Eu vou ler de novo com você para a gente poder resolver. Uma barra de chocolate é dividida entre Nelly, Penha e Sônia. Sabendo que Nelly ganha 2/5 da barra, Penha ganha 1/4 e Sônia ganha 70 gramas, o peso da barra em gramas é quanto? Bom, pessoal, antes de mais nada, vocês têm que saber, vocês têm que descobrir quanto do chocolate, qual fração do chocolate representa a parte que a Nelly e a Penha comeram. Então, a Nelly comeu 2/5, a Penha comeu 1/4. Então, vamos descobrir qual fração representa essas duas partes juntas. Então, dá uma conferida comigo. Ó. Então, você tem lá 2/5 de uma, né? E 1/4 da outra. Bom, o MMC de 5 e 4 é quanto? Dá por 2, dá 5 e 4 dividido por 2 é 2, dá por 2, dá 5 e 1, dá por 5, o 5 aqui, né? 5 dividido por 5 é 1, e 1 repete. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 5 é 20. Então, no lugar do 5, você vai colocar 20, e no lugar do 4, você vai colocar 20. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 20 e vou dividir por 5. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 2, o numerador, 4 vezes 2, 8. Então, o meu numerador vai ser 8. Tá? Você não precisa escrever essas continhas embaixo da fração, você pode fazer de cabeça direto. O que acontece aqui é o que eu estou escrevendo para você não se perder enquanto eu estou falando. Então, ó, 20 dividido por 4, 5. E 5 vezes o 1 que está em cima, 5. Quanto que dá isso? 8 mais 5 é 13, e o denominador vai ser 20. Então, olha lá, 13 20avos. Só que não terminou aqui. Eu preciso saber agora quanto de chocolate representa o 13 20avos. Preciso pensar um pouquinho. Eu sei que as duas juntas comeram 13 20avos e eu sei que a terceira menina recebeu 70 gramas. Ou seja, o que sobrou do chocolate foram 70 gramas. Quanto que sobrou de chocolate na fração? Bom, eu tinha uma barra de chocolate, né, um inteiro, um total, e eu comi 13 20avos. Eu não, né? As duas meninas lá. Certo? O numerador aqui é 1, o denominador vai ser 1 também. O MMC de 1 e 20 é 20. 20 dividido por 1 é 20, e 20 vezes 1 é 20. 20 dividido por 20 é 1, e 1 vezes 13, 13. E quanto que dá 20 menos 13? 7 20avos. Então, 70 gramas equivale a quanto? Equivale a 7 20avos. Tudo bem? Então, 7 20avos foi o que a terceira menina comeu. Ou seja, 70 gramas do chocolate. Agora eu preciso dar mais um passo. Qual que é esse passo? Olha só. 7 20avos de um número é igual a 70 gramas. Para eu chegar nos 70 gramas, o que eu fiz? Eu dividi esse número aqui por 20 e multipliquei por 7. Então, para eu achar o resultado que eu preciso fazer a operação ao contrário. Então, em vez de multiplicar por 7, eu vou dividir por 7. Então, olha só. 70 dividido por 7 é 10. E agora, em vez de dividir pelo 20, eu vou multiplicar por 20. Então, 10 vezes 20, 200 gramas. Moral da história. A minha barra de chocolate, ela tinha de tamanho 200 gramas. Tá? Então, no caso ali, 130 as meninas comeram e 70 gramas a última menina comeu. De novo, para eu achar esse número aqui que está me faltando, que é o total da barra de chocolate, eu tenho que pensar no que foi feito com ele. Esse total foi dividido por 20 e multiplicado por 7. Então, para eu achar o total de volta, eu divido o resultado por 7 e multiplico por 20. Faço a operação inversa. Certo? Então, ao todo, eu tenho 200 gramas de chocolate. Você entendeu como é que faz isso? Você conseguiu fazer o exercício? Você conseguiu acompanhar o passo a passo? Então, primeiro, eu descobri quanto de chocolate as duas meninas comeram, na forma de fração.
Subtraí do total para saber qual a fração que a terceira menina comeu. E daí eu comparei a terceira fração com o valor que eu tinha, que era 70 gramas, para achar o 200 gramas. Dá uma conferida na tela comigo. A Nelly mais a Penha deu os 13/20. Subtraí do total, deu 7/20, que é a parte da Sônia. Portanto, 7/20 corresponde a 70 gramas, ou seja, cada 1/20 corresponde a 10 gramas. Aqui eu fiz diferente. Eu peguei 1/20 valendo 10 gramas, por quê? Se eu tenho 7 pedaços valendo 70 gramas, cada pedaço vai valer 10 gramas. E 10 gramas vezes 20 pedaços, que é o todo que eu tinha, 200 gramas. Resposta? Alternativa correta, a letra B. Beleza? Muito bem. Então, na aula de hoje, o que nós vimos? Nós vimos adição e subtração com números racionais na forma fracionária. Não esqueça de fazer o quê? O MMC quando os denominadores forem diferentes. Dividir o MMC pela parte de baixo, multiplicar pela parte de cima, para você ter frações com o mesmo denominador. Dito isso, peço que você reveja os exercícios, que você refaça os exemplos, que você tenha tudo anotado e organizado no seu caderno, e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!